aluno! Eu sou a professora Keren e vou realizar com vocês a explicação do Plano de Estudo Tutorado PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais do ensino fundamental dos anos iniciais. Nesta primeira aula, vou explicar para vocês a história e a economia do nosso estado. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, iniciou-se uma busca por metais preciosos. Mas, como não encontraram rapidamente, eles precisavam achar outra fonte de riqueza. E eles observaram a importância de uma planta nativa da Mata Atlântica, pau-brasil, que era utilizado para tingir tecidos e que tinha grande valor no mercado europeu. Assim, os portugueses começaram a negociar com os índios, utilizando o escambo, que nada mais é do que troca. Em troca do corte e do transporte da madeira, os portugueses davam aos índios objetos e armas desconhecidas. Mas, como foi demasiadamente explorado o pau-brasil, começou a apresentar sinais de extinção. Com a exploração de forma predatória do pau-brasil, as árvores próximas da costa desapareceram. E com isso foi necessário explorar outro produto que trouxesse riquezas à coroa portuguesa. A produção do açúcar foi a escolhida, porque o açúcar era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Nesse período, já era utilizada a mão de obra escrava africana, porque os índios foram acometidos por diversas doenças e os que sobreviviam a essa exploração tentavam fugir. Como eles conheciam bem melhor o território, os portugueses tinham dificuldade de encontrá-los. E foi assim que começou o tráfico negreiro e o transporte dos escravos africanos. O açúcar, nesse momento, foi o principal produto de exportação. Mas a procura de metais preciosos sempre foi o sonho dos colonizadores portugueses. E o desbravamento pelo interior do Brasil se deu por meio do trabalho dos bandeirantes, que eram expedições armadas que saíam lá de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de apresar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas da localidade que hoje compreende o estado de Minas Gerais. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às minas à procura de enriquecimento. A população aumentou muito nessa região, pois todos queriam encontrar ouro e ficarem ricos, e aumentaria ainda mais a população com a presença dos escravos, que eram encarregados do trabalho braçal e passaram a compor a base da sociedade mineradora. Na mineração, ou seja, na extração do ouro nas minas, utilizava-se o trabalho dos negros escravizados trazidos da África. Como aponta o historiador Boris Fausto, o trabalho mais duro era o da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas.
Doenças como a disenteria, a malária, as infecções pulmonares e as mortes por acidentes foram comuns. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. O trabalho escravo na região das minas não ficou somente restrito à extração do ouro, porque os escravos realizavam diferentes funções, como atividades ligadas ao transporte, à construção de pontes, ruas e edifícios. O trabalho nas minas foi considerado a forma de trabalho mais penosa e pesada desempenhada pelos africanos escravizados no Brasil. Agora, Portugal voltou suas atenções para as atividades mineradoras de ouro e diamantes em Minas Gerais. Com a crescente exploração do ouro, foi necessário criar formas cada vez mais rígidas de fiscalização desse ouro, para evitar o contrabando, a sonegação e os desvios, principalmente do ouro em pó, que era muito fácil de carregar, tanto pelos mineradores quanto pelos escravos que trabalhavam nas minas. A cobrança dos altos impostos e taxas exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região mineira começou a gerar revolta na população e geraram também graves conflitos que culminaram em várias revoltas, entre elas a Inconfidência Mineira. Na segunda metade do século XVIII, as minas começaram a se esgotar e a mineração iniciou sua decadência no Brasil. Novas técnicas foram trazidas em busca de modernizar a mineração, porém o investimento trouxe apenas prejuízos e o ciclo do ouro chegaria ao seu fim já no século XIX, o que resultou em uma grave crise econômica para o país, que só foi interrompida com a atividade de exportação do café. Com o esgotamento das minas de ouro, o algodão, chamado de ouro branco, e o café, chamado de ouro negro, passaram a ser um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII e início do século XIX. A prosperidade trazida pelo café motivou um primeiro surto de industrialização de pequeno porte, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, têxteis e siderúrgicos. Somente a partir da década de 1930 é que se teve no Brasil uma política econômica realmente voltada ao desenvolvimento industrial. Atualmente, o setor industrial é bastante diversificado. Minas Gerais abriga o terceiro maior parque industrial do Brasil, com destaque para os segmentos automobilístico, alimentício, têxtil, siderúrgico e minerador. Vocês sabiam que Minas Gerais apresenta grande riqueza mineral, sendo grande produtor de ouro, zinco e bauxita, segundo maior do Brasil, e minério de ferro, que é o maior produtor nacional. No setor agropecuário, o estado se destaca por apresentar o terceiro maior rebanho bovino do país, sendo o maior produtor nacional de leite. É uma das atividades mais importantes do estado, gerando renda e emprego. Na aula de hoje você aprendeu um pouquinho sobre a história de Minas Gerais e também sobre as atividades econômicas desenvolvidas no nosso estado desde o seu descobrimento. Se você gostou da aula de hoje, clique no botão inscreva-se, ative o sininho e clique em todas. Assim, a hora que eu postar um novo vídeo do PET 300 anos, você receberá uma notificação. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos.
Um beijo para vocês e até a aula 2, onde veremos um pouco sobre a população mineira. Um beijo para vocês!